Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Hoje nós temos aqui uma convidada super especial, a doutora Dotnara Roncato, oftalmologista. E eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje, então, vamos começar esse nosso bate-papo do que a doutora Dotnara se apresente, conte um pouquinho, né, da história dela, de como é que foi essa decisão, né, pela oftalmologia. Então, vou deixar contigo Obrigada, Cris, esse início. Obrigada, Letícia, pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui, muita felicidade mesmo vocês terem me trazido para cá. Bom, meu nome é Dotnara, de Faria Correia Roncato. Faria Correia da minha família, né, Roncato do meu marido. Meu marido chama-se Januário Roncato, é cirurgião plástico. Nós somos casados há muito tempo. Vim de Uruguaiana, né, na cidade que eu amo, na fronteira do Rio Grande do Sul. Fui filha única e desde pequenininha eu quis ser médica. Não existia outra possibilidade para mim. Pensa ser arquiteto, pensa ser advogado. Não, eu queria ser médica. Meu pai era curtidor, ele tinha um curtume de couros, um empresário, minha mãe dona de casa. E eu sempre quis. Então, eu lembro que a primeira situação de ansiedade na infância foi justamente por isso, por saber, e eu sabia que eu tinha que sair dali. Porque lá tinha extensão da PUC, para veterinária, zootecnia, enfim, mas não medicina. E eu sabia que eu tinha que sair dali. Então, as nossas duas possibilidades ou era Santa Maria ou Porto Alegre. Eu não conhecia Santa Maria, mas a gente sabia que era um polo, né? Já naquela época, isso foi em 89. Extremamente bem quisto, né, no estado e já bem famoso pela qualidade dos profissionais, pela qualidade da medicina e pela Universidade Federal de Santa Maria também, né? E para nós, claro, aliado a isso, ficava muito perto de Uruguaiana. Então a gente veio para cá, meus pais vieram juntos, já estavam aposentados naquela época. E eu fiz cursinho, fiz a minha faculdade, fiz o FSM e depois fui fazer. Aí sim, aí foi aquela questão do que eu vou fazer, né? Mas a oftalmologia entrou em mim de uma forma assim que eu, a partir da metade do curso, eu já não pensava praticamente em outra coisa. E aí sim, eu segui, a gente fez a residência e o fellow em retina clínica daí na Universidade Federal Fluminense e nessa época eu me casei. Com o Januário e voltei para Santa Maria. O Januário era de Santa Maria também. Exatamente, ele já estava aqui, ele fez o curso dele, a residência, enfim, no Rio, são 5 anos de cirurgia plástica, o meu foram 3 anos e meio, mais ou menos, no total. E ele voltou para cá e já estava estabelecido aqui. Eu tinha convite de ficar lá, né, enfim, e para outros lugares também, a gente sai bastante bem preparado, né. E aí a gente voltei, retornei para cá e em seguida nós tivemos nossos filhos, né? A Luísa e Giancarlo. E hoje a Luísa está no 4º ano da medicina, quis fazer medicina, e o Giancarlo está no 2º ano da arquitetura, né? E, enfim, nessa caminhada toda, eu acho que eu consegui, realmente foi um pouco difícil, eu acho que para a mulher é mais difícil, né, Cris? A gente tendo a família, aí tem casa, né, demandas da casa, demandas do casamento, os filhos e a profissão. E não só colegas médicos, mas outras profissões eu já ouvia muito isso. Eu não vou estudar tanto para ficar na minha casa cuidando de filho. E aquilo não entrava na minha cabeça, não entrava na minha cabeça. Mas eu confesso, assim, a gente entra no mercado de trabalho trabalhando muito já, né? Uhum. E eu estava num ritmo bem acelerado. Que idade tu tinha, mais ou menos? Quando? Quando tu teve os filhos, tu já estava... Tu voltou eu já estava com... Isso mesmo, foi em seguida, assim. Fiquei 1 aninho aqui e em seguida já engravidei. Uhum. Então, a Luísa eu tive com 29, Giancarlo com 30. Isso vai entregar a minha idade, isso não se faz. Capaz, é brincadeira, eu não tenho a menor, mas o menor problema. Eu fiquei bastante surpresa até, né? Porque eu conhecia a Dotnara no nosso evento com o Eurico. E daí, quando eu vi depois as informações, um filho de 21, de 21, eu digo, não, mas peraí, tem certeza que a dela de 15 anos não foi mãe, né? Porque realmente não entrega. Não, pois é. E
E é difícil pra gente, né, gurias, assim, no sentido de tanta demanda e tal. Mas teve um fato que me marcou muito, que foi um dia que a gente começava a trabalhar às 8 horas da manhã, almoçava e voltava, né? Então, a tua casa entregue às babás. Tive pessoas, assim, excelentes, que foram minha segunda mão e direita e esquerda para mim. Januário foi um pai muito presente também naquela época, assim, no sentido né, de lidar com criança e tal. E ele era maluco por tênis, uma quadra de tênis. Eu sei que as crianças estavam numa fuzuê. Eu cheguei, eram umas 8 da noite, eles brincando, todos suados, vindo na quadra de tênis, a babá cada uma com uma bicicleta, sem a rodinha. E eu vi, como assim sem rodinha? Mas não caíram? Fiquei olhando, né? Ai, não, doutora. Já estão andando de bicicleta. Aí eu respirei, como é que é? Já estão andando de bicicleta e a mãe não viu. Nem sabia. Sabe? Ai, aquilo me doeu muito. Aquilo, sabe, é uma facada no... E aí, refleti, pensei... Quando acontecem certas coisas, assim, a gente fica, né, meio introspectiva. Aquela noite eu lembro que eu dormi muito mal. E eu disse pro Januário no outro dia, as coisas não vão bem dessa forma. Assim, eu não quero. Eu não quero só me dedicar à minha profissão, lógico, é algo que eu amo. É difícil pra gente, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, o trabalho não é um trabalho que a gente pisca o olho e já está de noite ali, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 2 crianças pequenas, né? E aí eu disse, não, vou ficar só com um convênio, atender bem o meu nicho de pacientes, mas eu vou começar a sair mais cedo. E as coisas vão mudar, né? E assim foi, né? E vendo, assim, até quando tu me convidaste para esse podcast, assim, a gente para e reflete, assim, e revive certas coisas. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Porque ao mesmo tempo que eu consegui a minha demanda de trabalho, eu não parei, eu consegui dar assistência para eles também. Né? Que é o que a gente estava conversando antes, né? É uma fase... Quando tu tá vivendo aquela fase, que sou eu no caso, a gente... Sim. Tu não vê saída, né? Tu tá, mas como é que eu não vou fazer isso aqui que eu adoro, que eu tô tão envolvida, que tá dando tão certo e que né, tu tá num momento, às vezes, super ascendente de carreira. Por isso mesmo que é tão difícil. Mas é um período, né? Quando vê, são 3 anos que na tua vida toda é tão insignificante Cris, que... Sim, né? E depois, coisas materiais, quando a gente trabalha, a gente adquire. Com certeza a gente consegue, qualquer um consegue. Só ter competência e seriedade no que faz, né? Agora, os teus filhos precisam daquela hora ali, daquela formação. E hoje eu vejo eles na faculdade e principalmente gostando, e tu vê a dedicação, eles querem mesmo fazer, cada um são completamente diferentes, mas cada um para um lado e os dois bem no que estão. Então, o sentimento de mãe, eu acho que prevalece. Eu não seria nada, eu acho que eu seria, uma palavra que eu não gosto de usar, mas uma fracassada se os meus filhos não estivessem bem. No sentido de que eu não teria atingido os objetivos que eu me propus. E eles, para mim, estão no topo da lista. Que bacana. Doutora Nara, trazendo um pouquinho agora para a parte profissional também, né? Eu assisti uma entrevista tua no YouTube, onde tu contou um pouco sobre a primeira cirurgia que você realizou, né? Então, eu queria que tu compartilhasse também, porque eu achei bem emocionante a parte que tu fala, né? Que tratava-se de uma pessoa que estava praticamente cega, enfim, com a visão bastante comprometida. Isso mesmo. A gente começa com cirurgia de catarata no segundo ano de residência, né? Sempre com preceptoria e tal. E entrou no ambulatório uma senhora alta, assim, muito alta, muito bonita, mas uma pessoa muito simples, carente, assim. E ela entrou escorada, né? Porque ela não enxergava nada, absolutamente nada. Enxergava, não nada, claridade, digamos assim. E a gente se propôs a fazer cirurgia e tal. Fizemos. Quando eu tirei o tampão dela, ela começou a chorar.
E eu disse, mas o que está acontecendo? O que houve? Tu não está bem? Tu está com dor? O que aconteceu contigo? Me diz, me fala o que tu tem. Ai, doutora, eu estou enxergando. Gente, aquilo me marcou tanto, porque a gente tirou o tampão, eu fico até arrepiada até hoje. A gente tirou o tampão e ela olhava para as coisas assim, eu não acredito, o familiar que estava junto, sabe? Eu não acredito que eu estou vendo. E ela já saiu dali caminhando, e entende? Então, a oftalmologia, não só na cirurgia de catarata, mas hoje em dia, a gente tem, com o avanço da ciência, né, tratamento para inúmeras doenças. Doenças de retina, doenças de córnea também, mas de retina que são até, digamos, há uns 15 anos atrás, eram praticamente incapacitantes. Né? Então, é aquela situação da pessoa que enxergou a vida inteira e aí chegou na sua terceira idade, que normalmente a gente lê muitos, né? Desculpa, toquei aqui. E elas não conseguem mais ler. Elas não conseguem olhar no rosto de alguém e definir os teus contornos, definir se você está chorando, se está rindo, se está falando com ela em que tom, entende? Então, é limitante. E hoje em dia a gente tem tratamento para esse tipo de patologia, o que traz muito. Isso que é bacana, né? E até aproveitando nessa questão da tecnologia e da inovação, a gente também sabe que você trouxe algumas tecnologias de ponta aqui para a cidade, né? A gente queria também que você compartilhasse isso aí. Meninas, como mulher e como oftalmologista, eu me orgulho muito de ter trazido o primeiro tomógrafo para avaliação da retina. Isso foi em 2010, então tem um certo tempo, do interior do estado, né? Antes disso só tinha em Porto Alegre, Passo Fundo já tinha, mas mais para cá não tinha. E a gente precisava muito dessa ferramenta para poder tratar justamente essas patologias. E aí eu consegui trazer para cá, na cara e na coragem, estimulada muito pelo meu marido, porque é um valor que tu, né, são equipamento em oftalmologia, eles costumam ser bem caros. E a partir dali a gente começou a dar uma estrutura melhor para o tratamento dessas patologias. E mais segurança também de quando intervir, do porquê intervir, de mostrar para o paciente. Na minha clínica, eu não faço absolutamente nada e digo, daqui o senhor tem isso, 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 o seu tratamento é isso, isso, isso. Não. Eu converso com eles, eu mostro, aqui é uma retina normal, ou enfim, aqui é a sua, existe esse problema aqui e a gente vai tratar desta forma, para eles, para os familiares. Eu acho muito importante esse entendimento, porque é um casamento do médico com o paciente. E era isso que a gente estava conversando até antes do programa, né? Tá, vamos, claro, querer entender tudo, mas se aprofundar um pouquinho nessa área, que às vezes é uma área que a gente não conhece. A gente só vai conhecer no momento que precisar, e às vezes não é um problema de retina, eu, né? Paciente, inclusive, né? Já tive lá os meus perrengues, né? E são coisas assim que tu desconhece algumas áreas, né? Então, eu acho que é legal, assim, essa questão da... Né, isso é algo que eu não sabia, né, que é da retina que a pessoa faz. E esse procedimento é um procedimento que tu faz no própria clínica ou tem que internar? Como é que funciona? Não, nada no olho, assim, a gente faz na própria clínica, porque CRIAs, esses procedimentos, se coloca o medicamento num local indefensável do fundo de olho. Então, tem que ser milimetricamente cronometrado para ser no lugar certo, para não dar problema. Graças a Deus, nesses anos todos, eu não tive um problema em relação a isso. Tá? Então, eles são feitos a nível de bloco cirúrgico, né? Com todos os cuidados em termos de segurança e de esterilização, né? Justamente para o paciente ter o benefício e não o ônus de algum problema, né? São tratamentos longos, mas com muito resultado. Então, para um médico, a gente ouvir do paciente, muito obrigada, doutora, a senhora me restituiu a minha interação social. Entende? Isso daí claro, isso na minha área, né, meninas, enfim, sim. Mas é tão importante pra gente. Isso daí vale mais que muita coisa. Ainda mais tratando de visão, né? Ainda mais tratando de visão. A gente não consegue nem imaginar, que as interações sociais, bem, né, se fazem através da visão, principalmente. Sim. E eu sempre penso, pior ainda é tu perder algo que
Que já pessoa, teve. né? A pessoa que já enxergou, e daí quando vê, não enxerga mais. Exato. Outra coisa é tu nascer com aquela condição e o teu universo é daquele jeito, né? Tu daquela não forma. teve um outro universo, Exatamente. né? Então, Inclusive, as pessoas que acontecem, esses, né, e que não têm tratamento, enfim, porque existem patologias que infelizmente não têm mais tratamento também, né? O ponto que chega, não... São pessoas que têm que ser muito bem assistidas psicologicamente pelo risco grande de depressão e mesmo suicídio, né? Então, é um alerta para as famílias, assim, né? Porque a pessoa fica embotada psicologicamente. Então, como a oftalmologia realmente ela evoluiu muito nos últimos tempos, eu tive a felicidade também de trazer o primeiro angiotomógrafo para cá, eu e os meus sócios, eu não fui sozinha. É um aparelho que estuda a circulação da retina, mas de forma não invasiva. Até então, se fazia com injeção de contraste, enfim, né? Que é uma técnica um pouquinho mais antiga, ou restrita para determinadas patologias específicas que ainda têm, né, a sua indicação. Nos dando mais segurança ainda. Então, o fluxo do nervo óptico, fluxo da retina, entende? Eu costumo falar que oftalmologistas, acho que todo oftalmologista é um pouquinho obsessivo, porque nós cuidamos de detalhes, né? Então, vai levar um paciente para um tratamento, mesmo a cirurgia de catarata, passa no tomógrafo, vê como é que está antes, entende? Vê como é que é a situação para já dizer para o paciente, ó, o senhor tem tantos % de chance de voltar a enxergar, né? Isso é muito importante. Isso daí é segurança hoje em dia. e hoje na clínica, como é que funciona? Tu faz o... Vamos simular um possível paciente, né? Um cliente. Então, ele vai chegar lá na clínica, tu vai fazer toda essa análise, tu tem as próprios equipamentos, os exames dentro da clínica. A gente faz toda a primeira análise do paciente, né? Verifica. Claro, a pessoa que faz retina há mais de 20 anos, né? A gente sabe definir, como dizia meu pai brincando, o manco sentado, né? Então, a gente sabe o que... E se realmente precisar, se leva para fazer todos os exames de benefício para o paciente. Não tem indicação, não se faz. Mas não só na retina, né, Cris? Existem outras situações também que precisam de outros tipos de exame, análise de glaucoma, fazer uma campimetria computadorizada, uma topografia da córnea, um astigmatismo que está evoluindo de uma forma suspeita, entende? Então, vários outros aparelhos que a oftalmologia aqui em Santa Maria... Isso que eu ia perguntar, como que é como que você enxerga a área, né, da oftalmologia aqui na cidade e o quanto você percebe que evoluiu aqui em Santa Maria, né? Evoluiu muito. A gente tem excelentes profissionais, né? Os meus colegas têm um altíssimo nível. Eu sempre gosto de frisar bastante isso. E a gente tem condições de tratar aqui em Santa Maria praticamente todas as patologias que se existe, né? Para doenças de retina, eventualmente algum enxerto de membrana amniótica, eventualmente algum transplante de córnea, enfim, se faz em outros locais, né? Tu sabe que hoje em dia está tendo uma fila, falando em transplante de córnea, aumentou muito a fila. Justamente por causa da pandemia, que a oferta, no caso de córneas, foi bastante diminuída, né? Então, tem pessoas agora, voltou, que era antigamente que a gente ouvia aquela notícia na televisão, né? Fila para transplante de córnea, sei lá, 1 ano e meio. Está mais ou menos em torno de 1 ano agora, infelizmente. Claro que as coisas estão, aos pouquinhos, né? Se recuperando e tal, né? Mas legal saber isso de Santa Maria, né? Isso é algo que a gente, até esse programa foi algo que a gente se deparou assim, tipo, tem tanta coisa legal acontecendo em Santa Maria e a gente não sabe, né? Porque cada um, a gente diz, cada um vivendo o seu universo, seu umbigo, né? Não... E aí quando vê, tu começa a falar e são tantos profissionais legais que vão estar ali dentro do Vita e a gente diz, por que não trazer para esse talk para realmente... Pessoas que nem estão pensando nisso, mas olha só que legal, e daqui a pouco tu tem um conhecido que está precisando, ou que daqui a pouco acha que tem que ir para Porto Alegre, para São Paulo, para resolver algo que a gente tem aqui, né? Então, acho que é uma informação bem bacana, bem legal, né? mesmo. E falando um pouquinho, assim, doutora, da experiência do paciente, né? Como que vocês lidam com isso lá na clínica, toda essa jornada, desde a entrada dele na clínica? Então, eu estava pensando...
em relação ao Vita Center daí, né? E eu não sei, Cris, quem foi que nomeou Vita? Esse nome? É que foi. Várias cabeças pensantes. Essa jornada é tão longa. Aqui dentro da agora é Vortica, a GR, né? A GR. Nossa, é muita reunião de brainstorming que é difícil, eu acho que ter um pai. Que eu já nem sei qual era a agência que estava lá no início nessa concepção, mas sempre foi da. As pessoas que pensaram esse nome foram muito felizes. Porque o Vita é vida em italiano, né? Isso todo mundo sabe aqui, com, né, a nossa cena de italiano ao redor, enfim. E eu tenho certeza, meninas, que desde o primeiro momento que a gente se instalar lá, que alguém já começar a trabalhar, aquilo ali vai tomar uma vida própria. Porque tudo que a gente quer é que o nosso paciente seja bem atendido. É claro que eu quero tranquilidade na minha clínica, eu quero uma clínica linda para poder, né, beneficiar os pacientes, me sentir bem, né, lá, porque a gente passa muito tempo lá. E os pacientes também, porque eles são nosso objetivo, né? Fazer o paciente que está com, no meu caso, vai lá para um problema, que ele se sinta melhor. E não, eu tenho que correr por causa da chuva, não sei o que, estou com dificuldade de estacionar, puxa vida, deixou no estacionamento perto, não sei o que. Então, o Vita Center, ele resolveu esse problema. Ele não é só mais uma sala comercial num prédio bonito. O requinte do projeto foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, Janor, só um pouquinho, parou tudo. Parou tudo. Então, quer dizer, quando eu vi a obra ali, que, né, começaram a... Deixa eu ver isso aqui. Então, eu vi que quando eu falo, a gente tem que ter cuidado também. Quando eu me refiro a requinte de projeto, eu não estou falando em luxo. Sim. Eu estou falando em cuidado nos mínimos detalhes. É desde o estacionamento, ou com manobrista, enfim, né? A acessibilidade para os pacientes. Agora parece que também a gente vai conseguir uma passarela que liga aquele lado da rua ao Caridade, que é nosso centro, né? Ali. Então, esse cuidado com as pessoas que a gente viu que o empreendimento trouxe não foi só para os investidores, né? Porque comprar a sala comercial, pode comprar em qualquer lugar. Mas o cuidado com o paciente. E aquele local é especial, né? Aquele local é perfeito. Então, a gente está muito feliz de ter adquirido uma sala no localzinho onde eu queria, assim, no andar, no localzinho onde eu queria. E eu acho que vai ser algo para o futuro que vai me dar bastante satisfação para mim. E eu tenho certeza que a gente vai poder atender bem o paciente, o familiar. Porque, em função do paciente oftalmológico ter dificuldade de deambulação, assim, e a gente ser um polo aqui em Santa Maria, muitos, às vezes, eles vêm com 4, né? E vem numa cidade aqui perto, aí sobe um acompanhante e as outras 2 pessoas vão fazer o quê? Ficam aonde? Entende? Então, o empreendimento não só cuidou dos pacientes, no sentido de, mas também desse acompanhante. Que vai ter legal te escutar falando isso, né? Porque quantas vezes a gente passa esse discurso, né? Porque a ideia do Vita sempre foi muito pensar, claro, no profissional que vai passar lá 8 horas ou mais do dia trabalhando, né? Mas também esse paciente que tem todo esse percurso, né? Aquele que vem lá do interior, que vem com o pai, com a mãe, com o filho, não sei o quê, e que precisa usufruir daquela região, e que ele vai chegar cansado, ele tem que estacionar, um dia está chovendo, então... realmente o Vita é para trazer qualidade para toda a cadeia que está envolvida nesse atendimento, né? E é o cuidado, a gente diz, Deus está nos detalhes, mas é aquilo, é desde como é que ele vai sair lá no estacionamento até ele chegar na tua sala e daqui a pouco ele precisa comer alguma coisa, se ele vai ter um espaço ali próximo, se esse espaço vai ser no ambiente fechado ou se ele vai ficar ao ar livre. Então, realmente a gente se deteve muito nesses detalhes, e é legal tu explicar como isso realmente acontece, existe essa dor, né? Sem dúvida, eu me preocupo com isso, porque muitas vezes o paciente chega pela manhã e ele quer consultar com vários profissionais, mas ele quer fazer todos os teus exames também, isso demanda tempo, e aí envolve mais gente, e aí tem pessoa esperando e não sei o que, entende? Não, e às vezes a tua sala de espera se vê pequena para isso, né? Também. Então, até a gente agora está finalizando todo o projeto do MOL, né, Leite, e
e a gente está pensando nisso, em estares para as pessoas ficarem ali, levar até um notebook, sei lá, se tem que fazer um trabalho, se tem que fazer alguma coisa, porque entre uma consulta e outra, ou numa espera, tem espaço, e não só aquele espaço que tu vai estar ali, que tu tem que sentar para consumir algo, não é isso, né? É um espaço para... É uma extensão, até a gente diz, da praça que tem ali na frente, que agora vai ficar, né, tá passando por um projeto, então acho que vai ser bem, bem legal, mas é uma extensão da praça. E se rolar a integração com o prédio do lado, né, que é uma ideia de integrar junto ao Central de Clínicas, então cria-se uma praça mais larga ainda, né, para atender essas pessoas. Então, tudo se concentra ali no entorno do Hospital de Caridade, né? Tudo basicamente se concentra ali, porque são inúmeras clínicas, né? Então tem muita demanda de todas as especialidades, então o movimento de carros ali é muito intenso. E algo que vai nos facilitar, diminuindo o tráfego, podendo, né, já distribuir o paciente para onde ele vai. Olha só, não é benefício só para a gente, para a cidade também, né? A área de embarque e desembarque, né? O drop-off, que ele vai ter o hall da saúde também. Então, a pessoa pode chamar um Uber daqui a pouco dali, ou virar um ponto de espera mesmo, do carro por aplicativo, enfim, táxi. E daí a pessoa não se molha, principalmente dia de chuva, que a gente sabe como é o fluxo ali. Hoje foi o que eu passei ali. Eu passei ali, imagina, com um filho de 2 anos. Aí tu vai lá num estacionamento que não é no prédio que eu ia ir. Aí tu deixa lá, aí tu pega a criança, sai, né? Na prática, vivenciando as dores. Não, e chovendo, e é complicado, assim. Então, eu acho que é isso, é trazer esse conforto, né? Para todo mundo, E que maravilha que a gente tem ainda profissionais que vão estar com, né, que tem toda essa quantidade de serviços para oferecer, né, que a gente não tem que estar indo ali, daqui a pouco não resolve só ali, tu tem que ir em outro lugar, né, daqui a pouco tu vai ali, tu já marca 2, 3 consultas num mesmo espaço, né. E talvez, quem sabe um dia, talvez, não estou falando nada, mas quem sabe a minha filha também não vai para lá, né? Quem sabe, eu penso nisso, tomara, e é muito né? perfil, né, o recém-formado, o que ele quer, o que ele pensa, né? Experiência, né? O que a gente estava falando. Tipo, é oferecer o melhor pro cliente, pro paciente, né? Não, e é uma geração nova que eu acho que eles não vão mais aceitar trabalhar num lugar que eles não se sintam... Com certeza não. Né? Com certeza não. Querem estar num ambiente legal, querem proporcionar isso, porque hoje é tudo. O pessoal quer experiência, né? Tu quer organizado, comprar uma... né? Que claro. Que te ofereçam algo a mais, né? E ela já tem uma preferência de área? Não. Mas esses dias eu me dei o direito de falar para ela, filhinha, querida. Olha com bons olhos, literalmente. A mamãe sabe que eu não tenho que te influenciar, mas pensa, né, meu amor? Quem sabe? Mas, claro, é muito dela. E tu sabe bem, né, Cris? Tendo 2 filhos, assim, a gente sabe. Vamos deixar para ela. Quem sabe eu vou ter essa sorte. Seguir o pai também. Então, deixa eu falar para você. Quando tá o pai e a mãe no bloco cirúrgico, ela vai para a sala do pai. Aí, eu chego um dia em casa e eu vejo uma caneca. Um negócio, assim, um presentinho. E eu disse, o que é isso? Aí a jornal entrou, é para mim. O que tinha na caneca? A foto deles 2 se escovando para cirurgia. Ela mandou fazer. Viu só? E deu pro paizinho. Te prepara. Espera. Te prepara. A mãe tá ali, né? Tudo bem, faz parte, né? Não dá pra seguir. Enfim. Dote, conta mais um pouquinho de ti, assim, do que, né? Fora essa vida, né, tumultuada de consultório. Então, tu vai pro consultório e tu vai também pro bloco, né? Então, tu te divide entre... Sim. E ali no Vita, antes de entrar um pouquinho mais em ti, a clínica vai ser tua? Tem mais algum outro profissional da área que trabalha junto contigo? Eu e meu marido. Não. Tá, só de áreas diferentes. Então, são áreas bem diferentes. Né? São completamente diferentes. O público dele é um, meu é outro. São completamente diferentes. Perfil, idade, tudo, né? Bem diferente. Sim. E médico não gosta muito de falar da vida pessoal. Acho que eu já falei muito. Mas o que é bacana, a nossa audiência quer saber tudo daí, né? De preferências, assim, além de viajar muito, sempre que eu posso, a gente dá uma escapada, né?
Isso acontece umas 2, 3 vezes ao ano. Esse ano a gente retomou, né? Até então a gente ficou meio, como todo mundo, aliás. Mas esse ano a gente retomou. Como faz falta, né? Pegar, olhar coisas diferentes, sentir a vida de outras pessoas em outros lugares, né? E algum lugar de preferência aí nesses... Sabe que eu tava pensando em todos os lugares que eu já fui, todos eu quero voltar. Então, Acho que é meio natural isso, né? todos eu quero voltar. Eu falei assim, sim. não, mas eu tenho que voltar nesse aqui porque eu não vi isso, isso e isso, né? Nossa última viagem foi para a África do Sul e ficamos, agora em julho, e ficamos em Cape Town ali e tal. Então, eu não fiz os safaris e não fiz aquela Garden Route, que é muito bonita também ali no sul, né? Então tem coisa para voltar em todos os lugares que a gente vai. Mas, enfim, curiosidade a meu respeito. Tem uma muito peculiar, que os meus amigos mais íntimos sabem. Quando eu vim para cá, né, até mesmo para conquistar o mercado de trabalho, eu fui para o Exército. E fiquei no Exército acho que 1 ano, mais ou menos. Aí engravidei e tal, e é isso aí. E no Exército, a gente fez stand de tiro. E da minha turma inteira, eram umas 20 pessoas, 25 pessoas talvez, 30% mulher, 70% homem, a doutora Dotinara foi a primeira do tiro. Eu amo atirar, adoro. Mas a primeira vez foi quando tu começou a trabalhar lá? No Exército, exatamente. E daí a primeira vez foi. Claro que, Cris, a gente não tem muito tempo para essas coisas, porque a gente gosta, assim, né? Eu gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar mais. Mas aí chega fim de semana, tu tem teus estudos para fazer, outra coisa que eu amo fazer, atividade física, ficar com a família e tal, né? Então a vida é muito intensa e o dia parece que 24 horas é muito pouco, né? Mas é uma paixão. É uma paixão. Assim como... Se cuida, então. É uma paixão. Não, eu perguntei para a Dotinara, tá, mas e se entrar no teu pátio, né? Sai atirando, então. Sai atirando. Menor dúvida, sai atirando. Que legal. Nara, e em relação ao Vita, né? Voltando a essa questão do Vita. Quais são as expectativas de vocês? E a gente quer saber se já tem projeto pronto, projeto em andamento aí para esse novo espaço. Esse é um detalhe, assim, que pega bastante. Porque o projeto, agora a gente vai ter as primeiras reuniões e tal, e está sendo preparado da forma mais... Claro que vou ter um pouco de ajuda do Jean Carlo também, ele, meu filho, não do teu marido, meu filho, ele entende bastante, dá o bitaco dele na maioria das vezes, assim. Então, espero a ajuda do meu filho, espero fazer uma mega clínica ali, com todo o conforto, mas separado, ambientes assim, completamente independentes, meu marido e para mim, justamente por serem, né? Então, tenho uma expectativa muito grande de poder fazer uma clínica bem legal para os nossos pacientes. Vem uma mega clínica aí, tomara. Tomara. Que legal. Que bacana. Uhum. E agora a gente está, né, nessa reta final da entrega dos capacetes, daqui a uns 2 meses. Olha, nem sei quando for ao ar esse programa, acho que a gente já vai estar lançando a entrega oficial mesmo. Lançando. E daí tem a fase... Qual é o planejamento da entrega oficial? Final de novembro, para vocês poderem entrar para começar as obras. As obras ali. Para quem sabe, no início do ano que vem já então, tá com tudo vai dar certinho. Entregar a famosa tela em branco, né? Que é assim que a gente diz que entrega a sala. Sim, isso. Claro, quando né? eu disse Agora, tudo vai dar certinho no meu projeto. Assim, começar. Né? Porque daí Que bem, pega a época de final de ano ali, para o pessoal começar a fazer obra e tal, daí já... E como foi rápido, né, começar... Cris? Como foi rápido. Pegamos a pandemia no meio ainda, né, então... Exatamente. Bom, e tu acompanhou de perto ali, né? Tu enxergava toda a obra, tu enxerga da tua sala ali. Sim, sim. E a gente fica pensando, assim, até fazer ali aqueles primeiros andarezinhos ali, né? Demora pra Tá meio demorado. aparecer, Agora, né? depois que começou, que subiu, a gente tem a impressão, assim, que subiu aquilo lá em 3 meses. A impressão que dá. A gente sempre ressalta, né, de agradecer a paciência dos vizinhos. Aqui não tem, o barulho é inevitável, né? É obra.
É caminhão, é concretagem, então tem esse... Sim, claro. Mas faz parte. E a nossa via ali na frente não é uma via muito larga, né? Então qualquer coisa já dá e muito congestionada, né? trancada. Mas sabe que eu fiquei mais preocupada com isso antes. No fluir, né, da obra, sim. A gente conseguiu, não teve muito problema, assim, pelo menos eu não vi ninguém me reclamou. Sim. Né? Acho que foi bem administrado esse pessoal aí. Parabéns para eles. A pressão ali foi... Não, mas e a gente está super feliz, assim, com esse andamento, né? E com essa expectativa positiva e todo mundo está super empolgado. Não adianta só nós queremos fazer um projeto legal, né? Agora depende muito de vocês, de quem vai estar ali. Esses dias eu estava saindo do hospital de noite, né? E saindo do estacionamento, dei de cara com o Vita Center à noite, com aquela iluminação. Tava tudo escuro. E ele se sobressaía na rua. Tava absolutamente deslumbrante. Olha aqui o responsável, ó, pela iluminação, olha aqui. Tava deslumbrante. Não, ele tá legal. E a gente vê assim como valoriza a área, né? E agora a praça vai estar revitalizada. Eu acho que toda... E traz segurança, né? Tu já te sente muito mais confortável naquela região, que ela não é muito agradável para quem está andando ali de noite, né? Então, essa iluminação, além de embelezar, assim, ela traz muita segurança, né, para quem vai estar ali. Então, é muito bem pensado, ficou lindo. Fica legal, que bom. Sou parcial, né, mas ficou muito bonito. Então tá, Dotina. Olha, mas muito obrigada. Eu acho que foi o nosso bate-papo aí, a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre essa área, né, que é uma área... Tomara que a gente não precise muito, né, de ti, assim, mas se precisar... Eu tenho uma amiga que diz, né, todo mundo na vida um dia vai precisar, ou de médico pro joelho, que é o ortopedista, traumato, não sei, e oftalmo, né, quase certo na vida que a gente vai precisar desses dois profissionais em algum momento. Eu diria que ela dá certo. E ter, né, esse conhecimento dessas tecnologias que a gente tem hoje na cidade, né, acho que isso é muito legal. É fantástico a gente saber que profissionais renomados aqui investem em tecnologia, né? Trazem coisas bacanas, assim, que realmente vai acabar fazendo muita diferença para o paciente, né? Principalmente na questão aí da visão, que a gente conversou durante todo o programa, né? Então, muito bacana a gente saber que vai ter essas pessoas aí, né? Como você, doutora, integrando o time a esse timão que a gente vai ter lá no Vita depois, né? Eu que agradeço. Então, Conversa foi ótima. Obrigada por topar aqui o nosso bate-papo. Prazer foi meu, bem Cris. tranquilo. Muito obrigada, valeu. Obrigada, Doti. Então tá, pessoal, muito obrigada por nos assistirem até aqui, né? Quem quiser continuar vendo os próximos episódios, não esqueçam aí de acionar o sininho, né? Curtir Link nossa... da bio, YouTube, Spotify, estamos em todas as plataformas agora. É isso aí. Tá, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.